Exercício 5. Determine se é verdadeiro ou falso cada uma das afirmações abaixo. No item A, ele diz aqui para nós: os números inteiros sem o zero está contido nos números naturais também sem o zero? Essa informação é falsa, né? Porque os números inteiros consiste também nos números negativos, e números negativos não estão contidos nos números naturais. Item B. Os naturais sem o zero está contido nos números reais? Sim, isso é verdadeiro. Item C. Os inteiros positivos estão contidos nos números racionais também positivos? Sim, essa informação é verdadeira. Item D. Os números naturais estão contidos nos números racionais negativos? Não, essa informação é falsa, porque número natural não possui número negativo. Vamos fazer o exercício 6. Exercício 6, ele diz aqui: dado os intervalos A igual x pertence aos reais, tal que o x está entre menos 1 e 3, sendo o menos 1 aqui é fechado, né? E o B é x pertence aos reais, tal que o x está entre 1 e 4, e aqui o 4 é fechado. Ele pede para determinar em alguns itens algumas operações. Vamos começar com o item A. No item A pede a união, né? Ele quer A união com B. Bom, para a gente resolver isso daqui, o ideal era a gente fazer, né, as duas representações em retas numéricas aqui. Então, o conjunto A e o conjunto B, eles vão ter as seguintes formas. O A, ele é fechado aqui no menos 1, e ele vai até o 3, e o 3 ele está aberto. Então, são todos os números dessa região. O conjunto B vai do 1 ao 4. O 1 está mais ou menos por aqui, o 1 é aberto, e o 4 vem depois do 3 e ele é fechado. E aí são números nessa região aqui. Bom, como a gente quer a união simplesmente vai ser o conjunto, né? X pertence aos reais, tal que é a união de todos esses números aqui, né? Indo do menos 1 fechado até o 4 também fechado. Então aqui é menos 1 menor que x, menor igual, né, que x, e menor igual a 4. Eu poderia também dar a resposta desse exercício em formato aí de colchetes, né? Menos 1 fechado, vírgula, 4 também fechado. Item B. O item B, ele pede a intersecção. Eu vou aproveitar aqui a mesma figura. A intersecção são os elementos aqui que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. E só que aqui ele começa no 1 aberto, então a intersecção A inter B, eu vou colocar a resposta como colchete, então isso seria aberto aqui no 1 e indo até o 3 também aberto. Os dois são abertos porque é o seguinte, veja só, o 3 está aberto em A e ele está fechado em B. Só que como é intersecção, ele tem que estar fechado nos dois para ele poder fazer parte aí da resposta. Como ele é aberto em um, fechado no outro, significa que ele só pertence ao conjunto B e não aos dois ao mesmo tempo. Então, por isso que ele é aberto assim. Se eu fosse representar em formato aqui de conjunto, a gente faria da seguinte forma, né? X pertence aos reais, tal que, aí 1 menor, sem o igual, porque ele é aberto, x menor que 3. E aí a gente fecha aqui. Bom, vamos ver o item C. Item C seria A menos B. A menos B são todos os elementos aqui que pertencem ao A e não pertencem ao B. A gente vê que é justamente essa faixa aqui que está ao lado esquerdo do número 1 do conjunto B. Então é toda essa faixa numérica, são valores que pertencem somente ao conjunto A. Então A menos B é igual, é fechado no menos 1 e ele vai até o 1. Só que veja bem, o 1 ele é aberto no B e ele é fechado no A. E como a subtração pertence exclusivamente a A,
Então ele tem que ser fechado aqui também, porque o 1 pertence ao A e não pertence ao B. Por isso que ele é dessa forma assim fechado. Em formato então de conjuntos seria x pertence aos reais, tal que menos 1 menor ou igual x menor ou igual 1. Isso significa que os dois são fechados. Bom, item D agora. A gente tem B menos A. Então é o contrário aí agora, né? B menos A são todos esses números aqui que estão em B e não estão em A. Veja que o 3, ele não está no A, ele está no B. Então o B, que eu quero aqui da subtração, B menos A, são elementos que pertencem somente ao conjunto B. Vai do 3 até o 4 e fechado. 3, 4. E de novo, por que o 3 é fechado? Porque aqui ele está aberto no A, então ele já não pertence ao conjunto A, ele pertence somente ao conjunto B. Por isso que ele é fechado aqui. E aí, em termos de conjunto, seria x pertence aos reais, tal que 3 menor ou igual que x menor ou igual 4. Aí sim, respondemos os 4 itens.